Entendendo a Bíblia em boa companhia, dentro e fora, dentro do coração, no exterior, dentro de casa, fora de casa, seremos como Cristo, porque Ele nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como conquistar a vida eterna? Seguindo o exemplo daquele que Deus enviou, o seu Filho, porque nós imitaremos o Filho para sermos igual ao Pai. Entregou ao seu Filho em favor dos pecadores. E o Filho? Ele obedeceu ao Pai, veio e cumpriu. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Se possível, passa, mas estou aqui a obedecer, a me sacrificar por mim e por você. Então, nós, conquistados por esse amor, não temos outra saída senão seguir o exemplo daquele que disse: ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, fazendo assim, seguimos o coração de Deus, o coração de Jesus, e podemos ser chamados e reconhecidos como cristãos. Não disse Isaías no capítulo 51, versos 6 e 7? Veja, o jejum que desejo não é este? E pulo para o verso 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Não foi isso que inspirou Jesus depois a dizer ao jovem rico: ama teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Não é esta também a mensagem que nós vemos lá pelos discípulos de Jesus em 1 João, onde ele diz que a verdadeiro amor, ninguém jamais viu a Deus, 1 João capítulo 4, verso 12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que isso quer dizer? Que as pessoas vão ver Deus através dos nossos bons atos. Nós é que estamos mostrando Deus ao mundo, por isso vamos orar. Pai amado, nós estamos nos colocando à tua disposição para receber as verdadeiras bênçãos, aprender do teu amor e podermos ser cidadãos de um planeta reformado. É o restaurar, falarmos sobre o amor de Deus. Ele explica: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só isso já poderia nos dizer, basta, já é o suficiente. Se você não ama, não conhece a Deus. Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós mostramos ao universo o amor de Deus. Calamos a boca do diabo quando ele acusa a Deus de tirania, de ser um déspota em suas leis. Calamos a boca do acusador quando ele acusa a mim e aos meus irmãos, aos meus semelhantes diante de Deus, porque de nada ele tem para nos acusar, porque aquele que faz a caridade, que pratica o amor, encobre uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus. Então o Satanás cala a boca e não consegue dizer nada dos meus pecados. Eles estão acobertados pela graça de Deus, no sacrifício de Jesus, que transforma o meu coração pelo amor, irradiando assim o amor também aos nossos semelhantes. Que maravilha! Um amor contagiante, contaminante, e de pregar ao mundo. Nós não ficamos com uma verdade só para nós mesmos. O nosso amor contamina ao mundo. Assim Jesus volta. Volta para buscar aqueles que são transformados por seu amor e que transformam o mundo. O verso 12 de 1 João capítulo 4 diz o seguinte: ninguém viu a Deus, jamais. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E o verso 15, se alguém confessa
publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Comparamos isso com 1 Pedro 4, verso 7. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, diz o quê? O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, estejam alertas, dedique-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É a palavra de Deus aqui, é Pedro, discípulo de Jesus, é João, discípulo de Jesus, nos dizendo que o amor encobre pecados, multiplica a bênção entre os outros, encobre o pecado dos outros, porque os outros não precisam pecar, aqueles que estão passando por necessidades não terão uma prova tão grande quanto ao pecado do furto, do roubo, e serão alimentados, terão melhor percepção da vida, melhor inteligência para compreender o amor que você transmitiu, você contaminou, você contagiou com amor. Então, Filho de Deus, você faz as obras do teu Pai. Jesus fez as obras do Pai e Deus disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nós fazemos a obra do Pai e por Jesus somos filhos amados do Pai e Ele diz: em você me comprazo. Fruto do Espírito, fruto da graça, fruto do amor, multiplica o amor por dentro e por fora. Por dentro do coração, por fora. Estamos falando muito do coração, de por dentro, né? Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ninguém viu a Deus, ninguém ama a Deus, se não ver o irmão que lhe alcança o amor. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aquele irmão bonzinho, querido, que é tão fácil de amar. Não! Aquele amor que atinge aquele que está nos perturbando, o irmão que nos inferniza. Aquele que está na prática do mal tem que ser convencido pelo bem, como Saulo foi transformado quando viu o amor de Jesus e passou a amar, pregar o amor, em vez de maldizer, de perseguir e matar os cristãos. Ele, como Satanás, acusava os seguidores de Cristo, matava-os, mas numa vida transformada, deu a sua própria vida, passou a viver pelo simples, abriu mão da opulência, da riqueza, da influência, para viver uma vida em simplicidade. Assim como Ellen White nos recomenda, aqui no livro A Ciência do Bom Viver, página 206, eu trouxe esse pequeno parágrafo. Ninguém pode exercitar verdadeira beneficência sem abnegação. Você, para ser verdadeiro na sua bondade, tem que abrir mão de coisas. Veja, nós não podemos dar do que nos sobra, aquele que reparte o seu alimento. Jesus pegou o alimento e repartiu. Ele podia ter feito apenas para ele, para os discípulos. A multidão comeu. Os pecadores também comeram. Aqueles que não se arrependeram dentre a multidão também comeram. Aqueles que gritaram depois, crucifica-o, estavam ali também comendo. Deus alimenta bons e maus. E assim também nos ensina a que o ar, a água, a vida está à disposição de todos pela graça de Deus. A nossa vida deve atender a todos também pelo amor que temos e assim transformar Saulos em Paulo. Veja só, unicamente por uma vida de simplicidade, de renúncia e estruta economia nos é possível realizar a obra a nós designada como representantes de Cristo. Não é na vaidade desse mundo, nas joias, na beberagem, nas folias, nas festas, nas fantasias. Não, é na abnegação, é abrindo mão desses luxos que nós vamos ter a verdadeira compaixão e o amor de Cristo pelas pessoas. O orgulho, a ambição mundanos precisam ser expulsos do nosso coração. Em toda a nossa obra, o princípio do altruísmo revela na vida de Cristo
tem que ser desenvolvido. O altruísmo de Cristo tem que ser também o nosso. Nós somos cristãos ou não? Cristão, imitador de Cristo, seguidor de Cristo. O altruísmo dele fica de lado, vamos trabalhar pela nossa opulência, pelo nosso prazer, pelos leites condensados, enquanto as pessoas estão sedentas de alimento, e de alimento espiritual e de alimento material? As paredes de nossa casa, nos quadros, na mobília, deve-se ler: recolhe em casa os pobres desabrigados. Às vezes os quadros, a televisão nos mostra nas novelas, nos filmes, palácios, vida fácil, prazeres. Nós devemos pôr um quadro pintado do amor de Jesus no lugar disso. Nós devemos porque os quadros da nossa casa nos inspirem a ser como Jesus, a fazer as obras da caridade. Tirem as brechas, tirem as arestas, tirem os estorvos que podem impedir de você fazer a obra de Deus. O amor tem que ser cultivado. O verdadeiro amor tem que ser cultivado. Se você ama os prazeres do mundo, coloca os quadros, os vasos, as obras custosas dentro de casa. Mas se você ama o próximo, isso se revela por uma vida simples de abnegação com a distribuição dos seus bens. Ou não era assim a vida dos discípulos, não era assim a vida dos que se converteram? Vendiam os seus bens e distribuíam entre os pobres. Coisa difícil, hein? Hoje estamos acostumados a viver na insegurança. Ah, o meu futuro, eu não posso me dispor dessas coisas porque isso garante a minha vida futura. Precisa mesmo, porque o seu futuro não está acobertado pela graça do Pai. Está acobertado pelas riquezas que Satanás lhe cativou. Mas quando você abre mão e coloca à disposição dos filhos de Deus, você veste o nu, você está dizendo: quando me visse nu e me vestisse, disseram a Jesus, foi quando você vestiu um pobrezinho. Quando me vistes com fome, com sede, me deste de beber e de comer, quando destes a um desses pequeninos, disse Jesus. E quando não me atendestes, vais para onde haverá ranger de dentes, porque não seguistes a minha vida, não partilhaste o pão e a água. Pois bem, a mobília devemos ler: recolhe em casa os pobres e desabrigados. Em nosso guarda-roupa, cumpre-nos ler: veste o nu. Na sala de jantar, na mesa coberta de abundante alimento, devemos ver traçado: reparte o teu pão com o faminto. É Isaías, capítulo 58, verso 7, interpretado em Ciência do Bom Viver, página 206, por Ellen White, a mulher inspirada por Deus para traduzir a verdadeira mensagem. Nós lemos a Bíblia, compreendemos e aumentamos a compreensão quando colocamos em prática. Pois bem, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Isaías 55, verso 2. O que não é pão e o que não satisfaz. Ora, se você está satisfeito, saciado, não precisa de mais nada, está repartindo, investindo naquilo que é pão. Você precisa satisfazer os outros. As obras de Jesus e do cristão colocam as pessoas em verdadeira satisfação. Elas não sentem o vazio de comer escondido do pobre, de explorar o pobre. Se a abnegação, a bondade e o sábado eram importantes no dia da expiação, o dia em que os pecados do povo estavam sendo perdoados, todos se purificavam, praticavam a caridade, o dia da expiação é um retrato do sábado. O sábado é um dia especial para essas obras. Não que não devamos agir assim como todos os dias Jesus agia em caridade, mas um sábado é um dia especial para a expiação, para a reconstrução do nosso corpo sofrido. O nosso DNA é refeito na sexta-feira à noite até o pôr do sol do sábado de uma maneira muito mais eficiente que nos outros dias, pois nos desligamos dos barulhos da vida, das luzes piscantes, e assim os hormônios produzem mais abundante bênção na nossa vida. É um dia especial também porque na expiação futura, hoje, Jesus está intercedendo por você e por mim. Os vivos, os mortos já julgados, mas de 1844 para cá, o nosso advogado está defendendo o teu nome. O meu nome está sendo colocado agora em juízo, ou ontem, ou amanhã. Antes da volta de Jesus, estaremos
todos os vivos julgados. Os mortos já cumpriram essa tarefa, mas eu e você estamos na boca do universo. A acusação de Satanás é veemente no tribunal dos céus. Ele o culpado. Mas Jesus diz: eu paguei aqui as marcas nas minhas mãos, na minha testa. O meu sangue lava dos pecados. Então nós temos agora uma confissão de boas obras, copiando as obras de Deus. E então esse amor que cobre pecados é motivo para também a expiação. Jesus fala: é meu imitador, foi por ele que eu morri. A graça deve lhe ser alcançada. Os céus que estavam como testemunha, os outros mundos, os anjos, observando, veem a graça e o amor de Deus multiplicado em Jesus e nos cristãos, naqueles que são de religião verdadeira, do amor. Portanto, Daniel, verso 8, 44, fala das 2.300 tardes, verso 14, desculpe, fala das 2.300 tardes e manhãs em que o tabernáculo seria purificado. Estamos vivendo nesse tempo da purificação do tabernáculo. É Jesus que está voltando e purificando o seu povo. Quando a trombeta do jubileu sinalizará a libertação na volta de Cristo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, eu gostaria de ler esse verso com vocês. 1 Coríntios 15, 32. O que Paulo está nos inspirando a fazer pensar ao falar dessas coisas? 15, 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas nós, filhos de Deus, não somos assim. Nós estamos, então, vivendo de acordo com a pregação de 1 Coríntios 15, versos 52. Eu li o 32, que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. E no 51 e 52 completa o pensamento. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. O som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós estamos sendo julgados agora, uns para a vida, outros para a morte eterna. Pelos seus frutos os conhecereis. Temos que deixar de fazer a nossa vontade, principalmente no sábado, mas ao mesmo tempo devemos chamar o sábado de meu prazer. Isaías 58, verso 13. Em contexto com a pregação de Isaías, o sábado, o dia de Jesus, ele pregou que Jesus viria e nos ensinaria. E nós temos também que translucidar o Evangelho, mostrar ao mundo na prática aquilo que ele nos ensinou. Você entendeu? Entendendo a Bíblia em Boa Companhia vai diariamente com você. Eu procuro na orientação do Espírito Santo o entendimento. E na prática diária do estudo, nós temos um breve resumo dessa programação nos 5 Minutos Vê Entende. É um programa que vai ao ar com o resumo desse programa também diariamente. Você curte, compartilha a nossa programação, segue e assim multiplica as bênçãos dos céus na sua vida e na vida dos seus semelhantes. Só o amor constrói, porque o amor vem de Deus. Se conhecemos a Deus, também amamos. Que Deus te abençoe e multiplique o amor na tua vida. Em Boa Companhia.